Não estava gravando? Eita, esse meu assistente. Então, digamos assim, que essa lógica do destino do consumo é assim. Antes a gente tinha muita fala de guerra fiscal, né? Guerra de estados, quanto a ICMS. Hoje a gente tem muita cobrança, né, das empresas aí que compra e vende um estado para o outro, paga diferencial de ICMS, paga várias questões aí. Pretende-se, né, com essa lógica da reforma tributária, que isso acabe, né? Mas como vocês vão ver na frente, quando vai entrar o IBS, que é referente ao crédito, perdão, o IBS, que é referente ao ICMS e o ISS, é onde vai acabando essa questão dessas guerras fiscais de estados, né, de cobrança de ICMS de um estado para o outro. E finalizando essa lógica aí da reforma tributária, a integração total. Então, o que seria essa integração total? É a emissão da nota fiscal integrada com a contabilidade, com o pagamento e as declarações. Então, o fisco, ele está preparando os sistemas para isso tudo ficar integrado. Então, veja bem o contexto disso, né? Esse ficar integrado, que a gente chama, seria muito lindo, se até hoje as empresas tivessem o costume e a confiança, né, no governo de pagar 100% dos impostos em cima do que ela fatura. E não vai ser muito lindo, porque isso vai impactar o caixa da empresa, porque ela vai ter que seguir esse caminho, ela vai ter que trilhar isso, ela vai ter que aprender a emitir nota de tudo, a emitir nota de tudo que se vende. Por quê? Vai chegar uma data que para alguns vai ser a partir do ano que vem, já estão falando de prorrogar mais um tempo, ou que seja em 2028, mas vai chegar um tempo onde terá que se cruzar tudo será cruzado. Então, você deu uma inconsistência, você emitiu nota fiscal de 50 mil, mas o seu banco circulou 100, o fisco vai acusar, a partir do momento das declarações, que tem uma inconsistência ali naquela empresa. E, através dessa apuração assistida, a contabilidade vai identificar que o fisco já colocou ali a empresa numa avaliação, digamos, hoje de malha, né? Hoje nós temos a malha fiscal, que quase nenhuma empresa é pega, mas essa malha será ali mensal, né? Vai ser o sistema de conformidade, onde o contador vai estar credenciado a acessar e ver se a empresa está já ali com uma situação que tem que falar para o fisco o que aconteceu, tá? Vamos lá. Seguindo essas lógicas, quando eles falam, né, o fisco fala aí do recolhimento do CBS, do IBS, que vai ser uma sistemática por dentro versus por fora, significa o quê? Hoje você vende um produto, tá? Coloca ali o teu preço, R$100, digamos, e o imposto está ali, está embutido dentro desses R$100, o imposto que você paga. Nessa sistemática, você vai ter uma identificação de quanto é teu imposto ali, e esse imposto será somado por fora para fins de demonstração contábil, de demonstrativos financeiros. Então, hoje, você tem os R$100, você tem um imposto que está acoplado ali dentro. Esse formato, após a reforma tributária, é que você vai falar assim, olha, desses R$100 eu pago 10 de imposto. Então, o meu preço teria que ser 110. Mas a minha grande questão de falar com meus clientes é o seguinte, você vai conseguir passar para o seu cliente que o seu preço agora é 110? Coloca aí para mim no chat. Você vai conseguir o preço que você tinha hoje falar assim, não, o imposto do governo vai ser X e eu vou pôr o preço a mais aí porque meu cliente vai ter que pagar o imposto separado.
A maioria das empresas não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque aí entra a questão de margem, de lucro, de competitividade entre as empresas, entra se você tem contratos bem feitos com seus fornecedores, com prestadores de serviços, se você vai conseguir ajustar tudo isso para conseguir se encaixar nessa nova forma de cálculo de imposto. Então, veja bem, não é uma questão fiscal, o que eu estou falando para vocês desde o início. É uma questão mais de gestão do que uma questão fiscal. Você entende que a partir do momento que esse imposto for cobrado lá na fonte, você vai ter que analisar esse reconhecimento de receita seu? Você vai ter que analisar se as suas margens de lucratividade estão conseguindo chegar para manter a sua empresa com uma saúde financeira? Você vai conseguir ajustar todas as pessoas que trabalham, prestam serviço para vocês, fornecem material, fornecem insumos, materiais, se eles estão pagando os impostos deles, porque tem mais uma. Se o teu fornecedor não pagar o imposto dele, você não consegue se beneficiar do crédito. Então, imagina só, você vai ter que ficar cuidando da empresa do vizinho. Olha, eu vou comprar seu, mas você tem que ser uma empresa que paga imposto. Se você tiver com problema, eu não vou ter o crédito. Tá? Então, você vai ter que reavaliar com quem você está fechando as suas compras. Porque se ele for um mal pagador, ele não vai gerar crédito para você. E você vai pagar ele da mesma forma. Tá? Então, a gente fala ali, ó, mudar a forma de mostrar o imposto pode mudar a leitura do negócio. Só que ele vai mudar esse valor pago pelo seu cliente? Aí é aonde eu penso assim, que vai ser a estrutura mais difícil do empresário hoje, porque na teoria tudo é muito bonito, mas para o empresário conseguir repassar isso para o cliente dele e conseguir cobrar dos fornecedores dele que ele tenha os créditos, é o caminho mais difícil e mais árduo. Então, esse mapa mental aqui da reforma tributária, ele fica bem claro a partir do momento que a gente coloca todo esse contexto para vocês. Vejam bem, então, a reforma tributária é uma estrutura de novas formas de tributos, aonde nós temos os novos tributos e quais serão extintos, tá? Visualizando que ainda vão ficar outros tributos, imposto de renda, contribuição social, ainda vai continuar. Dentro do DAS, do Imposto Único lá do Simples Nacional, nós temos esses impostos, e temos o CPP também, que é a Contribuição Previdenciária Patronal, que muita gente acha que está no Simples, não está pagando imposto patronal previdenciário da folha de pagamento, mas está lá dentro do DAS, tá? Esses impostos ainda continuarão. Então, nós teremos regimes especiais nessa reforma tributária, onde terão setores que terão redução de base de cálculo do imposto, né? Teremos os setores de saúde, educação, agronegócio, serviços financeiros, combustíveis, tá? Veja bem, todo esse processo que nós falamos, que nós fizemos agora para as empresas do lucro real presumido, que ficou internamente dentro do escritório, foi essa reclassificação. Por exemplo, a gente tem empresas lá no escritório que faz venda de hortícolas, de frutas, de produtos de cesta básica, né, produtos que foram isentados aí de CBS e IBS. Então, a gente teve que classificar isso tudo para colocar nos sistemas, né, das empresas do lucro real presumido. E para as empresas do Simples, nós estamos fazendo isso também, tá? Nós estamos fazendo toda a classificação ali do CCLES-TRIB, que é um código,
para definir qual é a redução ou não dessa faixa da tributação do IVA, né? Para ser implantada nas empresas. E a gente já entra em contato direto com o RP, que são os sistemas de vocês, para fazer essa implantação. Então, até o momento, o que nós conseguimos fazer só pelo escritório foi feito. Mas, a partir de agora, esse passo que tem que ser dado, que são os planejamentos tributários, que são a opção do Simples Nacional híbrido ou não, que são alterações para os MEI, esses regimes especiais que apareceram aí dentro dessa nova estrutura tributária, a gente precisa estar com os empresários de mãos dadas. Não há como mais a gente fazer, né, seria tudo muito bonito. O meu escritório tomou conta de tudo. Não é assim que vai funcionar. Por quê? Porque vocês entenderam lá no começo que é muito mais uma questão de sobrevivência operacional e financeira do que tributária. E, para isso, a gente tem que ter abertura com os empresários para tratar desses assuntos. E ver o melhor caminho dentro de um planejamento tributário individual. Individual. Empresa por empresa. O que vai funcionar para o seu vizinho não vai funcionar para você. Porque você tem um mecanismo de trabalho, o seu vizinho tem outro. Tá? Falando em mecanismo, a reforma tributária, ela tem o seu cronograma, certo? Que começou em 2026 com testes, e agora vai partindo para a transição até em 2033. Ela tem os seus mecanismos de fiscalização, que vai ser o split payment, o crédito tributário, cashback e notas fiscais, tá? E quais serão os impactos? Precificação de produto, fluxo de caixa, conformidade digital, que foi o que eu falei para vocês, que o fisco vai mandar o cálculo do imposto e a gente vai ter que entrar para pôr os créditos dessa empresa e fazer a conformidade da apuração do imposto. E essa cadeia de fornecedores que a empresa tem que fazer a avaliação. Então, todos esses serão impactados pela questão da reforma tributária. Então, nesse mapa mental que eu estou colocando aqui para vocês, fica bem resumido o que nós temos que encarar aí nos próximos meses, tá? Seguiremos esse cronograma, então 2026 foi toda essa adaptação que nós fizemos aí com as empresas, e agora as do Simples Nacional nós temos uma antecipação do fisco de presente, porque a opção do Simples Nacional era todo mês de janeiro de cada ano. Com a reforma tributária, ele antecipou para o mês de setembro. Então, agora no mês de setembro, nós iremos fazer as opções do Simples Nacional híbrido e faremos a análise das empresas que vão permanecer no Simples Nacional ou irão para outra tributação, ou que estão em outra tributação e virão para o Simples Nacional. Só que essa análise será em conjunto com as empresas. Tá? Nós faremos as reuniões individuais. Eu peço para todos que estão participando aqui da live que tenham essa avaliação de que terá que marcar reunião conosco individualmente para a gente tratar desse contexto aí para essa opção, tá? E a partir dos anos, né, em 2029 entrará o IBS, que vai impactar as empresas prestadoras de serviço, porque vai aumentar a parte do ICMS, que antes as empresas prestadoras de serviço não pagavam ICMS, e com o IBS aí que vai entrar, vocês podem ver no contexto 2029 ele vai entrar, e a tendência é aumento de tributação. Então, para essas empresas prestadoras, a gente vai fazer uma nova análise para ver se compensa, de repente, um presumido ou um real aí para essas empresas, ou ficar no simples mesmo, se ela não estiver prestando serviço para outras empresas. Pessoal, tendo dúvida, vamos colocando aí no chat, tá? Para não esquecer e depois no final ficar sem ser respondido. Tá. Aí no Meet, pessoal, tem um chatzinho aí. Tem um símbolo de dúvida.
Marca lá, vocês colocar para nós aí, tá bom? Então, ficou bem claro, eu acredito, que essa fase de adaptação agora, de validar RP e emissão de nota, a gente já fez isso com as empresas do lucro real presumido, vamos estar fazendo também com as empresas do Simples Nacional, que vão ter que estar adaptadas a partir de janeiro de 2027. E para as empresas, essa questão de revisar os cadastros e classificações, é importante fazer a análise, né, e o teste ali se está sendo destacado nas notas mesmo, para lucro real presumido, né, se está tendo destaque do IBS, CBS, é importante que o cliente faça isso também, não espere só para a contabilidade, porque ele emite a nota, então ele fazer essa verificação dentro da nota fiscal dele, se está sendo feito esse destaque, tá? É porque agora, esse 2026, a gente fala assim, que é uma janela de oportunidades, né? Então, é onde você vai, a gente vai ter até 31/12 agora, para entrar no sistema que o Comitê Gestor da Reforma Tributária implantou, para ver a conformidade fiscal dessas empresas em relação a esses testes, tá? Não está sendo penalizado ainda a empresa que não esteja emitindo corretamente, por algum motivo, mas a gente vai ter esse período até 31/12 desse ano para falar para o fisco, olha, a gente corrigiu isso, corrigiu aquilo, então a gente vai ter que fazer esse acompanhamento interno aí nesse período de teste, tá? Então, o crédito tributário, pessoal, eu friso novamente para vocês que é a grande cereja aí do bolo, né? Ela é bem grande. É onde vocês vão conseguir fazer um formato de redução de impostos, tá? Então, aqui, ó, é uma frase que eu acredito que seja bem impactante para vocês. Quem compra bem, documenta bem, paga menos imposto e precifica melhor, tá? Então, essa é a questão. Vocês fazerem a gestão desses créditos, avaliar os fornecedores também de uma forma estratégica. Ah, mas eu vou comprar, eu sou uma lucro real, vou comprar, continuar comprando a minha empresa do Simples lá, que não foi para o híbrido, porque ele é muito gente boa. Não adianta fazer isso. Ele é gente boa, mas não vai gerar crédito para vocês necessário para a operação de vocês, tá? E se você é um Simples Nacional e vende para a empresa, você precisa fazer essa avaliação também, se aquele cliente compensa você ir para o híbrido ou não. Talvez é um cliente que não compensa. Ah, eu vendo para aquela empresa, mas a empresa nunca me paga. Então, talvez não é a opção você ir para o híbrido para poder gerar crédito para ela. Então, como que vai ser esse fluxo, tá? Para vocês entenderem. Vai ser emitido o documento. Essa classificação tributária tem que estar em conformidade, que é o que a gente, parte contábil, vai estar assessorando vocês dentro dessa troca de cadastro com o RP de vocês. Esses lançamentos contábeis e fiscais alinhados com vocês tem que ser de uma forma que o cálculo de débitos e créditos seja documentado. Então, coloca aí uns 100 mil de compra. Não existe, tem que ter o documento fiscal para colocar o crédito. Porque ele vai para uma conciliação dentro do sistema vinculado à Receita Federal. Entendeu? Então, esse processo aqui, ele vai ser um fluxo para todas as empresas, não só para uma tributação ou outra, tá? Pessoal, nós já estamos quase 1 hora aí de live, e vou dar uma aceleradinha aqui, para vocês não se cansarem, tá? Eu falo demais, na verdade. Por isso que eu falo que tem que ser reunião individual, porque eu gosto mais de falar com meus clientes, então se eu começo a falar, eu não paro. Então, assim, esses cenários, tá? Faça essa visualização, se você vende para outra empresa, quais são os mix de produtos que você tem, tá? Se você é um prestador de serviço, um prestante comercial, veja com a empresa a qual você representa, se ela vai exigir de você que você passe crédito para ela.
E se você é do regime específico ali de combustíveis, bebidas, que terão as suas regras próprias, produtos monofásicos, né? Tem pessoal aí de autopeças, farmácias, a gente vai fazer essa análise ali junto com vocês também, porque eles terão tratamentos diferenciados. No Simples Nacional, ele vai impactar diferentemente, tá? Então, se a pessoa é MEI, microempreendedor individual, ele vai ser impactado de uma forma. Em primeiro momento, ainda, ele não vai ter exigência desse fornecimento de crédito. Porém, se tem aquele MEI, um produtor rural que vende para o mercado, e o mercado é lucro real. Será que ele vai optar em continuar comprando desse MEI, que não vai fornecer crédito para ele? O MEI não vai estar obrigado a fornecer o crédito. Mas será que o cliente dele vai continuar comprando dele? Por ele ser MEI e não fornecer o crédito para ele? Talvez fornecer uma parcelinha ali muito pequena? Então, vale a pena ou não continuar no Simples Nacional, dependendo da empresa, né? Do impacto desses créditos, né? Se você vende só para consumidor final, você não precisa se preocupar nesse primeiro momento. Você vai continuar no Simples Nacional puro, tá? Só se você tiver com faturamento muito alto, que a gente veja que há necessidade de uma análise para um lucro real. De repente, se você tiver muita compra, talvez você vai ter muitos créditos, né? Então, aí já entra o diagnóstico do escritório para ver se vocês têm uma questão ali de ir para um lucro real ou não. Mas para essa questão do Simples Nacional híbrido, que está sendo muito comentado, muito falado, você não precisa se preocupar se você vender só para o consumidor final. Se você vender para outra empresa, nós vamos estar colocando o diagnóstico para vocês fazerem a análise se vamos partir para o híbrido ou não, tá? A grande questão do Simples Nacional híbrido é que ele recolhe o CBS e o IBS por fora. Então, ele deixa o DAS, hoje ele só paga o DAS, né, no Simples Nacional puro. Aí vai sair a parte ali do PIS e COFINS que seria eliminado e ele passa a pagar o CBS e IBS por fora, tá? Se ele não tiver compras suficientes, a tendência é aumentar o imposto. E aí ele vai avaliar o que eu vou perder de cliente se eu não passar o crédito. Então, essa avaliação nós vamos ter que fazer juntos. Porque não adianta eu só avaliar aqui se vai compensar ou não, se eu não sei a tua questão com o teu cliente. Se para você vale a pena ou não, de repente você dá um desconto para esse cliente, para ele continuar comprando de você. Então, nós vamos ter que fazer isso junto, tá? Essa opção é até 30 de setembro, tá? Mas, assim, a tendência é uma prorrogação, mas a gente também não tem ainda nada oficial pelo fisco, mas a gente está preparado para atender tudo nesse mês e fazer essas opções quando necessárias. Aqui eu trouxe um assunto do representante comercial para vocês, só para vocês terem uma logística, que no Simples Nacional puro, ele pagaria mensalmente, se ele faturasse aí 30 mil por mês, ele pagaria 4.650 de imposto no DAS. Se ele ir para o híbrido, ele vai pagar 6.090. Tá? Então, veja aí a diferença, né, do imposto se ele ir para o híbrido. Mas aí ele fala assim, eu vou estar pagando aí R$ 1.400 a mais de imposto se eu ir para o híbrido. Mas aí ele vai lá e conversa com a empresa, que ele é representante, a empresa fala assim, olha, se você não ir para o híbrido, eu não vou ter crédito da tua nota aqui, e aí eu vou ter que parar o serviço com você. E esse cliente, digamos que ele é 50% da sua receita. Compensa você perder esse cliente? Entendeu? Então, essa é a grande questão do Simples Nacional híbrido. E isso eu tenho que decidir juntamente com vocês. Então, se você é a empresa que vende para outra PJ, esse mês é o mês que a gente vai ter que sentar e conversar. Eu apresentar os números para vocês e vocês tomarem a decisão juntamente comigo, tá?
Mesma coisa eu trouxe de uma farmácia também, mas aí é um contexto bem mais complexo, né? Só digo assim, hoje, para autopeças, farmácias, perfumaria, que tem a tributação monofásica, isso vai ser extinto com o IVA, tá? Então, nós teremos que fazer essa análise do híbrido para a questão de quando essa empresa de trabalho com produto monofásico, ela tiver um estoque muito grande, ela vai poder se beneficiar disso, tá? Então, eu vou mandar depois o PDF para vocês e vocês avaliarem aqui, ó. Ela ficaria, se ela tivesse um estoque de uns 400 mil, ela ficaria quase um ano economizando R$ 2.000 por mês no imposto, por conta desse estoque. Então, já não é mais a questão assim, vou para o híbrido porque eu tenho cliente PJ. Não, eu vou para o híbrido porque eu tenho um crédito alto que vai me dar uma economia tributária. Isso a gente tem que fazer junto também, tá? Para vocês avaliarem. Então, assim, o lucro real presumido na reforma, o que a gente vê que vai ser mais impactado é o presumido, tá? Na prestação de serviços, por conta que a maioria das empresas do presumido são mais prestadores de serviço, não tem tanta compra para ter crédito. Então, talvez seriam tributações que a gente, a partir do ano que vem, provavelmente a gente migraria ali para um lucro real ou para um simples nacional híbrido. Mas aqui entra o planejamento tributário, tá? Então, esse regime escolhido é estratégico, tá? Não é apenas cálculo de imposto, é uma estratégia olhando toda essa parte aí de logística e tudo mais de cada empresa. As lucros reais são mais acostumadas com os créditos, né? Já são empresas que formalizam melhor a sua parte contábil e precisarão ter uma contabilidade muito saudável, né? Muito precisa, muito atualizada, para ter economia de impostos, porque a cadeia de créditos vai aumentar, ela vai ser mais robusta, né? Então, hoje, o que ela não consegue se beneficiar de crédito, a partir disso, ela conseguirá. Para os MEIs e autônomos e produtores rurais, nós temos algumas novidades. O MEI, a partir de janeiro de 2027, vai ter que emitir nota fiscal no portal nacional e estará obrigado a emitir nota. Então, o que eu falo para o MEI, tá? O MEI, ele não está obrigado a ter contabilidade, mas será que ele vai conseguir encarar a reforma tributária com todas essas informações novas, com todas essas situações de começar a vender para empresas que vai querer ter crédito? Ele vai conseguir fazer todas essas análises sozinhos? Então, assim, a tendência é que o microempreendedor tenha a noção de que o nosso sistema tributário hoje, se ele andar sozinho, ele vai acabar tendo prejuízo muito grandes, né? Questão de desenquadramento, o MEI lá que tem uma empresa que ele está limitado a R$ 6.800 por mês, ele vende 15, 20 mil e acha que está tudo bem, abre 3, 4 empresas no nome de cada um dos familiares, vai ter um rastreamento por grupo familiar, tanto para os MEI quanto para as empresas Simples Nacional. Então, assim, ele tem que estar mais consciente das fiscalizações que ocorrerão. Essa verificação das partes de banco com o que realmente está limitado a ele. Tem uma tendência de aumento de faturamento para 110 mil a partir do ano que vem, mas ainda não foi votado, não foi aprovado, né? Então, tem que tomar cuidado. A grande cautela é que, a partir de janeiro de 2027, terá que emitir nota fiscal. Para os autônomos e produtores rurais, nós temos a questão do CNPJ técnico, que era para ter entrado em vigor agora, foi prorrogado para janeiro de 27. Essa questão para os autônomos é aqueles profissionais ali de saúde, todos os profissionais que prestam serviço, tipo construtor, o pessoal que faz colheita, que provavelmente vai ter que ter um CNPJ de empresa, mas se ainda tiver aceite como autônomo, terá que ter o CNPJ técnico.
Estão falando também, quando eu falo estão falando, é o pessoal da legislação mesmo, é o comitê gestor, né, de toda essa questão da reforma tributária, de ser prorrogado mais uma vez. Porém, isso a gente tem que aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, tá? Para produtores rurais, o que eu falo hoje é que o produtor rural ele tem que ter uma gestão da sua contabilidade rural por conta de fins tributários, porque o formato de cálculo de imposto de renda já mudou, para o ano que vem já vai ser outra estrutura, outro tipo de enquadramento. Então, ele vai ter que fazer esse controle da gestão rural para poder chegar no final do ano já estar com seus impostos alinhados, né? Não deixar para fazer isso só no imposto de renda, porque daí a coisa vai ser muito cara. Além disso, ele pode se beneficiar de créditos, né, do IBS e CBS, porque os produtores rurais também estarão obrigados a recolher CBS e IBS a partir do ano que vem. Quem faturar acima de 3 milhões e 600 e não vender para a cooperativa vai estar obrigado. Agora, os que ainda não estiverem obrigados, ele pode ir fazendo essa estrutura de crédito, né, de CBS e IBS, que vai ser bem interessante para os produtores rurais acompanhar esse crédito, porque eles têm muito gastos, né? Tem um faturamento alto, porém tem muitos gastos também. Então, se você compra um maquinário, tudo que é para a estrutura da fazenda, do sítio, que seja, você vai poder estar produzindo esses créditos com as documentações contabilizadas, tá? E chegando aqui para uma finalização já, o vilão, né? Split payment. Então, o que é esse split payment aí? Que é uma estrutura para todos, tá? Prestarem atenção. Quando o seu cliente pagar o imposto, ele vai ser separado automaticamente na hora do recebimento. E quem vai ser o grande operador disso? Os bancos, tá? E os bancos vão receber do governo para poder fazer isso, tá? Então, essa implementação, ela pode ser facultativa a partir do ano que vem, provavelmente vai ser de empresa que vende para empresa, tá? Mas ela provavelmente vai chegar em todas as empresas. Então, empresas no Simples Nacional, a partir do ano que vem, se ela não estiver no híbrido, ela ainda não vai estar obrigada. Mas se ela estiver no híbrido, ela vai estar vendendo de empresa para empresa. Então, provavelmente, ela vai ter que entrar no split payment. O que vai impactar vocês, tá? Hoje você tem um período ali a qual você vende, fica com o imposto do governo, depois você paga no outro mês para o governo. E com o split payment, não. A hora que você vender e receber, ele vai ficar com o dinheiro do imposto. E depois, nós vamos entrar com a conformidade da contabilidade para informar seus créditos, para ir ver se você tem a receber do fisco ou não. Pessoal, esse do split payment é algo assim bem impactante para as empresas, tá? Vai depender aí de todo o processo, né, que você vai fazer com essas notas fiscais e a forma de recebimento. Eu digo assim que a tendência é as empresas começar a receber tudo em dinheiro, né, de novo. Mas recebeu em cartão de débito, de crédito, Pix, não tem como escapar, tá? Vai ser separado automaticamente o imposto do governo. E a estrutura que o fisco colocou, o mecanismo, né, é fazer essa conciliação aí bancária entre o que vocês tiveram de recebimento, o que teve de contas a pagar, se tem estoque, se não tem, se foi emitido nota fiscal, e cruzar tudo isso para dar as inconsistências se as empresas não estiverem pagando em conformidade os impostos. Então, para finalizar com vocês, eu queria dizer assim, ó, vocês hoje têm um checklist, tá? Para o que fazer agora. Presta muita atenção. Mapeia a operação, tá? Que vocês têm. Regime tributário, vamos conversar, vamos sentar junto. Produtos e serviços, quem são os clientes de vocês, quem são os fornecedores. Revisa sistemas, se os sistemas estão atendendo vocês hoje, se não estão, é o momento de avaliar isso.
tá? Simular fluxo de caixa, para ver se a empresa vai dar conta dessa questão tributária. A nossa tendência de aumento de tributos é de 40% a 60%, até o fim da reforma. Porém, se você conseguir fazer a sua gestão estratégica interna, você vai poder reverter esse quadro e ter economia de impostos. Então, é muito importante fazer essa identificação das oportunidades que vocês têm hoje de crédito tributário com os fornecedores de vocês e também avaliar os clientes, tá? E revisar esses contratos aí tudo e preparar a equipe interna da empresa, porque veja bem, vocês entendem que a reforma tributária, ela não muda só o contexto fiscal? Ela vai mudar o comercial, o operacional e o administrativo da empresa. Então, a empresa tem profissionais habilitados para cuidar disso? Esses profissionais têm condições de se aprimorar? A sua contabilidade está atuando junto? Nós, aqui do Grupo Solução e do Escritório IP, tudo o que foi possível a gente fazer internamente, a gente fez. Agora é com vocês. Conosco, juntos. Não é mais só a gente fazer aqui sem ter essa troca, tá? Então, o que depender de nós, a gente fará o diagnóstico de vocês por CNPJ, tá? Então, principalmente agora para as empresas do Simples Nacional, nesse mês de análise do Simples Nacional híbrido, faremos essas simulações tributárias e financeiras para alinhar essa modelagem para vocês aí de nova estrutura, tá? Esse acompanhamento de conformidade, eu como contadora, terei que ser credenciada a fazer isso para vocês internamente dentro dos sistemas da Receita Federal. A integração das áreas, tanto da nossa parte quanto do financeiro das empresas e o comercial das empresas terão que ser coordenados. Então, a gente terá que ter pessoas dentro das empresas que falam a mesma língua, né, do que a gente está tratando aqui hoje. Então, tudo que a gente tratou hoje é um resumão, assim, do que serão os próximos anos, tá? E essas decisões graduais estratégicas, né, a gente terá orientação de documentação e suporte das fiscalizações para passar para os empresários. Então, o ideal é vocês entenderem que a contabilidade hoje é uma contabilidade consultiva, tá? Não adianta mais aquela ideia de que o contador é só um guarda-livros, né? Só para calcular imposto para mandar para o governo. Que a partir daqui a uns anos, eles vão calcular imposto para vocês, e a gente vai ter que brigar com eles, em termos de documentos, para falar se aquilo ali está em conformidade ou não. Então, a gente vai ter que ser o contador consultivo, né, para até defender as empresas aí em situações que o fisco, ele não é 100% em nada que ele faz, então, todos os sistemas que ele coloca têm as suas particularidades, e a gente tem que ficar ali batendo de frente, né, a classe contábil, para eles reestruturarem, para não impactar tanto as empresas, tá? Então, hoje aqui é uma decisão, né? As empresas que saírem na frente não serão necessariamente as maiores, mas serão as mais bem orientadas, tá? Então, esse assessoramento está à disposição pela nossa parte, porém, a gente precisa dessa abertura também com os empresários, para fazer essa reforma acontecer, tá? Porque a tendência é a gente reverter a situação, trazer como oportunidade para nós e não chegar nessa linha do tempo aí com um aumento de 40% a 60% tributário para o governo, tá? Estouramos nosso tempo aqui, já deu 1h10, né? Mas temos algumas questões aí, Guilherme, para responder. O pessoal perguntou. Não tivemos dúvidas, na verdade, até se frisar, se o pessoal ficou com mais alguma dúvida até o momento também, caso queira mandar no chat, esse é o momento. Uhum. Mas assim,
Pessoal, eu sei que é um assunto bem complexo, às vezes o pessoal fica até meio assim de perguntar alguma coisa ou outra, mas eu quero agradecer a presença de todos, tá? Eu acredito que a informação é necessária, tá? E eu agradeço a participação, espero que vocês tenham tido uma boa informação e vamos nos ver outras vezes, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus. E perguntas podem mandar depois ali no grupo do escritório, direto para mim, para os profissionais, né, do escritório também, que estão aí, tanto do Grupo Solução quanto do IP. Questão da gravação também, da live. Isso, a gravação da live, a gente conseguiu de uma parte para frente, tá? Mas eu vou mandar o PDF para vocês, tá bom? E a gente vai tirando as nossas dúvidas aí maiores, que virão e muitas, né? E um abraço, agradeço a participação até agora e fiquem com Deus. Até mais.